Então até quando você vai ter dor ou pena de Saul, havendo ele rejeitado, para que não reine sobre Israel? Irmãos, essa passagem fala sobre o primeiro rei de Israel. Deus não havia rejeitado a pessoa de Saul. Deus havia apenas rejeitado a autoridade que tinha dado a ele. Porque houve um momento na vida de Saul que ele deixou de ouvir a Deus. E o maior perigo que existe na vida do ser humano é deixar de ouvir a voz de Deus. Só existe 3 vozes que você pode ouvir. Ou você ouve a voz de Deus, ou você ouve a voz daquilo que o diabo fala para você que é engano, ou você ouve coisas que são da carne. Nós estamos sujeitos a 3 tipos de vozes. Mas essa noite Deus está dizendo para você, está na hora de ouvir a voz de Deus. Amém? Aí a Bíblia diz que Samuel, ele foi confrontado por Deus e Deus disse: olha, para de ter dó, para de ter pena de Saul. Saul foi escolhido rei sobre Israel, mas no momento que ele deixou de obedecer a instrução dada por Deus, Deus o rejeitou, não a pessoa, mas a autoridade que havia dado a ele. E naquele momento Deus deu uma nova missão para o profeta. Foi o mesmo profeta que ungiu Saul rei, mas o Senhor disse: olha, vai na casa de Jessé o belemita e lá você vai encontrar um dos filhos dele. E lá eu achei o rei de Israel. Irmãos, o que é que eu quero dizer para você nessa noite? O seu futuro, ele não tem espaço, ele não tem lacunas para coisas do teu passado. Deus estava querendo trazer algo novo sobre Israel, mas o profeta, ele ainda estava preso. O profeta, ele ainda estava preso a coisas do passado, ele ainda estava preso porque um dia Saul foi escolhido, mas Saul não estava mais ouvindo a voz de Deus. E nesse momento o Senhor fala com ele: até quando? Olha, Samuel, deixa Saul, esquece o que passou. Olha, Samuel, não fica triste, porque ele estava tão preso ao passado que ele estava sendo tomado de tristeza. Meu irmão, você já percebeu que quando Deus quer trazer algo novo na nossa vida, sempre vão existir situações que vão querer nos trazer ao passado. E o passado é aquele que desmotiva você. O passado é aquele que entristece você. O passado é aquele, meu irmão, seja bom ou ruim. Eu falei isso na reunião terça-feira das mulheres. Deus, ele criou o passado, o presente e o futuro na vida da gente. A Bíblia diz que Deus, ele é Deus, o princípio e do fim, o alfa e o ômega. Tudo está no controle do Senhor. Se o teu passado foi muito bom, aleluia, glória a Deus, mas nem aquele passado bom você pode se prender, porque você deixa de construir algo novo, porque você está preso a um passado que foi maravilhoso. E Deus quer que você viva em crescimento. Você também não pode se prender a um passado desastroso, porque se você se prende a um passado desastroso, você vai estar acorrentado e não vai viver o teu futuro. Meu irmão, não há espaço no teu futuro para o teu passado, tenha sido ele bom ou ruim. A vontade de Deus é que hoje você possa viver uma nova porção. É um fio novo, é uma unção nova na tua vida. Deixa o passado para lá. Até o teu amanhã, quando você chegar amanhã, já vai se tornar o teu passado. Deus confronta o profeta e diz assim: olha, para de ter pena de Saul. Enquanto você está tendo pena de Saul, você está ficando entristecido. Enquanto você tem dó de Saul, você está ficando aprisionado. Nessa noite Deus está confrontando os nossos corações. Irmãos, Saul, ele foi um profeta que tinha tudo para dar certo. Mas houve momentos na vida de Saul que ele deixou de ouvir a voz de Deus para ouvir a voz do povo. Tem um dito popular que o povo costuma falar muito: a voz do povo é a voz de Deus. Quem já ouviu isso? Isso não é bíblico, porque a voz de Deus não é a voz do povo. Na hora que Jesus estava sendo crucificado, as pessoas disseram: solta Barrabás e crucifica quem? Jesus. No momento em que chegou uma instrução dada pelo profeta a Saul: você vai para a guerra, traga nenhum dos despojos que tem na terra que você vai. Porque Deus sabia que havia muita riqueza onde eles iriam combater. Aí quando
quando chega no momento da guerra, eles combatem uma boa guerra, eles vencem a guerra. Saul, quando está voltando, aí o povo diz assim: olha, mas tem tanta riqueza aqui, tem tanta coisa boa, vamos pegar um desses bois, vamos sacrificar, né? Tem tanta coisa aqui, eu acredito que Deus vai se agradar. E a Bíblia diz que Saul olha, vê a instrução dada pelo povo, e ele, como um homem chamado por Deus para liderar, ele fica flexível, ele esquece daquilo que Deus havia dito que não fizesse, e ele faz o inverso. Meu irmão, a melhor coisa é ouvir a voz de Deus, porque ouvir a voz de Deus é a certeza de não errar. Lembra quando eu falei que o Senhor é o Deus do princípio, o fim, o alfa e o ômega? Ele conhece o seu princípio, ele conhece o que você está vivendo, ele conhece o seu futuro. Por isso que o diabo se levanta tanto contra você para tentar parar você, porque ele tem mais fé em você do que você em você mesmo. Você já percebeu que o diabo, a estratégia dele é atacar a mente? A primeira coisa, mexe com a mente, porque ele desestrutura a pessoa toda. Aí depois que mexe com a mente, ele mexe com a família, porque ele faz a bagunça geral. Aí a pessoa já não trabalha como deveria trabalhar, já não produz como deveria produzir, já não adora como deveria adorar. Mas tudo começou como? Na mente, depois na família, e a bagunça está feita. Irmãos, está na hora de a gente parar de ter dó, está na hora de a gente parar de ter pena. Está na hora de a gente começar a glorificar e agradecer a Deus. Nós não somos refém de nada. Tem gente que diz: ah, mas eu vivo minha vida, já sofri, então já passei isso. Meu irmão, para de lamúria. Você viveu uma vida de lamúria, você está vindo botar no inferno na tua vida. Você não é refém de nada. Jesus veio ao mundo sendo filho de Deus. Olhando para Jesus, ele é filho de Beelzebul, o maioral dos demônios. Só expulsa demônio porque é um dos maiorais. Aí Jesus disse: é Cristo e os filhos. Expulsa em nome de quem? Jesus confrontou. E nessa noite Deus quer confrontar o nosso coração. Amém? Você não é vítima de nada. Jesus, sendo santo, meu irmão, veio ao mundo, padeceu, suportou as nossas dores, a incredulidade das pessoas, a ruindade, a língua maldita. Jesus suportou tudo isso. Jesus sabe o que é padecer. Jesus sabe o que é ser caluniado. Jesus sabe o que é ser julgado, o que é ser desprezado, o que é viver só. Jesus sabe. Ele suportou tudo isso por amor de mim e você. Mas em nenhum momento nós encontramos Jesus se vitimizando. E nessa noite Deus está dizendo para nós: está na hora de parar de termos dó de nós mesmos. Amém? Você não é uma vítima, você é um vencedor. Você não é um coitado, você é um poderoso na terra. Amém? Você não é qualquer pessoa, você é filho de Deus. Abra isso aqui em Josué. Josué capítulo 1. Josué capítulo 1. Deus fala com Josué e anima Josué. Olha aí, Josué capítulo 1. O versículo 1 diz assim: sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Nun, servidor de Moisés, dizendo: olha o que foi que Deus falou para Josué: Moisés, teu servo, é morto. Dispõe-te agora, passa este Jordão, tu e teu povo, tu e todo esse povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Meu irmão, é um versículo bem redundante, porque começa no versículo 1 dizendo: depois que Moisés morreu. Aí quando chega no versículo 2, o próprio Deus chega para Josué e diz assim: olha, Moisés, o meu servo, está morto. Será que todo mundo sabia que Moisés estava morto? Sabia. Mas por que na hora de Deus trazer uma palavra para Josué, Deus relembra que Moisés havia morrido? Sabe o que é? Se desprenda do passado, ele morreu. Moisés
primeiro ele perdoa o pecado. Depois Jesus cura o físico. E depois que Jesus cura o físico, Jesus disse: pega a tua cama, levanta e anda. Pega aquilo que era dor. Porque para quem era paralítico, está em cima de uma cama, sendo arrastado por um e por outro, era sinônimo de dor. Jesus diz: levanta, pega e anda. Jesus está dizendo para você: está na hora de parar de estar tendo dó. Está na hora de parar de estar tendo pena. De quem? De você mesmo. Às vezes a gente para se vitimizar pela vida inteira. A gente se vitimiza pelo que aconteceu na família, na casa, com a gente, que a gente fez por tudo. E Deus está dizendo para você: filho, você está vivendo dentro da graça, porque graça não foi merecido. Deus já declarou graça, esse favor já está sobre você. Porque você não vive, porque você fica tendo dó de você mesmo. Porque você não usufrui da graça, porque você tem pena de você mesmo. Aí você diz assim: ah, pastora, mas essa palavra é para mim só. Mas ela também me confrontou. Por muitas vezes eu já me vitimizei com muitas coisas. E quanto mais a gente vitimiza, mais a gente entra num ambiente de tristeza. Quanto mais a gente se vitimiza, mais aprisionado a gente fica. Quanto mais a gente se vitimiza, menos a gente avança. Quanto mais a gente se vitimiza, mais aprisionado às dores e ao passado a gente fica. Quando na realidade o teu futuro não tem espaço para o teu passado. Eu não sei de que família você veio, quais as situações que aconteceram no decorrer da tua vida, mas você não é o que o teu passado fala. Você é aquilo que você decide ser hoje. A Bíblia diz que quando Deus fala a Josué, Deus fala algo que todo mundo já sabia. Josué, Moisés, meu servo, ele não deixou de ser fiel ao Senhor, foi fiel, servo do Senhor. Mas ele não está mais aqui. Tira essa tristeza do teu coração, te levanta, age, avança. Olha o que Deus diz: agora passa esse Jordão, tu e todo esse povo. É interessante que Deus sempre está dizendo: avança. Ai, você diz: é muito fácil avançar quando as coisas estão boas, mas a gente não vê isso na Bíblia. A gente vê o povo avançando quando as coisas estão bem, quando são ruins. A gente para ter muita dor de nós mesmos, irmãos, e pena de nós mesmos, pelas dores que vivemos. Às vezes uma luta que nós estamos enfrentando, a gente deixa de caminhar porque está sofrendo. Aí tem um louvor que diz assim: está chorando, está sofrendo. Como é que é, Liana, aquela coisa? Aprendendo, né? Mas também te ensinando. Então, o que é que acontece? As lutas, elas não são para te destruir. As lutas são para te amadurecer. Só que está na hora de você agir como uma pessoa madura e não como uma criança. Porque uma criança já não vai mais não. Ou então você está de bronze, Deus não está me ouvindo. Quem é você diante de Deus? Nós precisamos entender e amadurecer que quando nós estamos passando por lutas, por dores, é caminhando, é louvando, é adorando. A gente adora, meu irmão, é na alegria e na tristeza, como casamento. Nós somos casados com o Senhor. É na alegria, é na tristeza, é na bonança, na dificuldade. A gente não pode parar de adorar. É avançando, é recebendo maturidade do Senhor. Amém? Olha o que diz aí o versículo 3. É um versículo que Deus está fazendo uma promessa para Josué: todo lugar que pisar a planta do vosso pé, eu vou-lo tenho dado, como eu prometi a Moisés, desde o deserto e o Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus até o mar grande, para o poente do sol será o vosso limite. Olha que promessa poderosa. Olha o versículo 5: ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como eu fui com Moisés, assim serei contigo, não te deixarei nem te desampararei. Irmãos, a promessa veio.
vez a sentir tanta falta do seu líder, que ele deixou de avançar. Aí Josué capítulo 1, Deus fala: Josué, e anima, te levanta, te move, em meio à falta de Moisés, em meio à saudade de ter um grande líder, em meio à dificuldade de saber que agora é você que vai estar de frente. Eu sei que está difícil, eu sei que vai doer, eu sei que não vai ser fácil, mas te levanta, te anima, porque eu serei contigo. Moisés, o meu servo, já está morto, agora é tua vez de agir. Você entende que essa promessa é Deus dizendo assim: olha, no teu futuro passado cabe, no teu futuro você precisa romper. O momento que você passou com Moisés foi maravilhoso, mas agora é um outro ciclo de você avançar. E nessa noite Deus está dizendo para você, para mim, para receber a promessa, a gente tem que reagir. A gente se levanta, a gente tira as cinzas, a gente veste umas novas vestes para poder agir, para poder reagir, receber a promessa e viver a promessa do Senhor. Amém? Nessa noite Deus está nos corrigindo, igreja. Deus está nos confrontando. A Bíblia fala em Mateus capítulo 7. Eu gostaria que você abrisse Mateus capítulo 7. Mateus capítulo 7, versículo 6, a Bíblia diz assim: não deis aos cães o que é santo, nem lancei ante os porcos as vossas pérolas, para que não as pisem com os pés, e voltando-se vos dilacerem. Irmãos, que passagem interessante. Aqui está falando, sabe sobre o que? Sobre a sabedoria. Nem todo mundo gosta de ser corrigido, mas quem quer ser sábio entende que a correção faz parte do crescimento. A correção é a vida de Deus para a nossa vida, para a gente avançar. A correção de Deus vem na nossa vida para a gente lançar fora as mazelas. A correção de Deus vem na nossa vida para a gente deixar de ser menino, criança e amadurecer. A correção de Deus na vida da gente para que a gente possa viver melhor. A correção de Deus é para que a gente possa viver verdadeiramente a promessa que foi feita a Josué. Nós precisamos entender que só dá para viver a promessa se nós absorvermos a correção do Senhor. E nessa noite Deus está nos corrigindo. Olha, o teu futuro não há espaço para o teu passado, seja ele bom, seja ele ruim. Olha, o teu futuro, ele não tem espaço para mimimis, mas para pessoas que decidem ser maduras. Olha, o teu futuro não tem espaço para você olhar tanto para Deus e questionar Deus. Irmãos, às vezes a gente questiona tanto a Deus e a gente deixa de viver o que Deus está fluindo, derramando na vida da gente, porque em vez de usufruir de Deus, nós estamos questionando Deus. E nessa noite Deus está falando ao nosso coração: mesmo sofrendo, você precisa agir, seguir em frente. Amém? Sabe o que aconteceu com o povo de Israel? Sabe o que aconteceu com o povo de Israel? Glória a Deus, só está pela graça. Glória a Deus. Não é para deixar a gente ficar aí, tá bom? O que aconteceu com o povo de Israel? O povo de Israel clamou a Deus, Deus ouviu, Deus preparou um libertador que foi Moisés. Moisés, ele foi criado, treinado no palácio de Faraó. Chegou o tempo de ser, ele quando se tornou adulto, já maduro, ele foi cumprir sua missão, ser chamado de ser o libertador de Israel. Aí a Bíblia diz que quando ele assumiu o propósito a qual Deus havia criado para isso, aí a Bíblia diz que Moisés passou muitas dificuldades, foi muito questionado, mas em nenhum momento nós vemos Moisés desistir. Nessa noite Deus está falando para você: não é hora de desistir, é hora de avançar, é hora de seguir em frente, é hora de enxergar o teu futuro, entendendo que o teu passado não cabe nele. Está na hora de seguir em
você que precisa se levantar e agir. Terceiro, Deus está dizendo: pare de ter dor de você mesmo, porque isso é engano do inferno. Você não é contadinho, você é filho, você é escolhido, você é poderoso na terra. Você é o diferencial, você é o sal dessa terra. Deus não acabou com esse mundo, irmãos, porque existe um povo dele aqui na terra. Você é a diferença nessa terra. Outra coisa, não procure um culpado por aquilo que você possa estar vivendo. Porque quando você procura um culpado, você se entristece. Quando você procura um culpado, você se auto-aprisiona. Quando você procura um culpado, a tristeza toma conta do teu coração de uma maneira violenta. Porque a Bíblia diz que Samuel ele estava triste, muito triste, porque Saul não havia ouvido a voz de Deus e Deus havia rejeitado. Irmãos, está na hora de avançar, está na hora de seguir em frente. Feche os seus olhos nesse momento e comece a orar a Deus. Eu não sei o que permeia o teu coração, mas Deus conhece. Eu sei que essa palavra ela tem destino e nessa noite Deus ele quer nos confrontar. A Bíblia diz: não atire perto aos corpos, porque os corpos eles vão ver, vão dar mínima para aquilo que é precioso. E a palavra nos ensina que a sabedoria, a correção do Senhor é sabedoria para nós. A correção do Senhor nos faz crescer. A correção de Deus nos faz avançar. A correção de Deus exata a nossa vida, irmãos. Bom é ser corrigido por Deus. Porque é melhor ser corrigido por Deus do que ser condenado pelo inferno. A melhor coisa é receber uma crítica construtiva. Porque você vai poder avaliar, seguir em frente, vai ser combustível para você avançar. Meu irmão, outra coisa, não seja crítico. Tem tanto crente sendo crítico, reclama de tudo. Reclama porque chegou na igreja, a cadeira não estava na ordem que deveria. Chega na igreja, mas a equipe de louvor louvou mais ou menos. Ah, mas quando eu cheguei na igreja, fulano estava assim, eu estava assado. Meu irmão, não seja crítico. Porque se você for crítico, você é uma pessoa que não age com misericórdia. E a Bíblia diz que quem não age com misericórdia não terá misericórdia. Então, em nome de Jesus, entenda que você é um adorador. Você vem à casa do Senhor para adorar. Você não vem nem buscar, você vem trazer a tua adoração. E como Deus não nos despede vazios, a gente sempre sai para as nossas casas com algo que Deus dispensou para nós, é claro. Mas Deus está nos confrontando nessa noite. É noite de confronto. É noite de você se levantar e receber da cura. Como Jesus por muitas vezes disse: teus pecados estão perdoados. Sabe o que é isso? O que nos leva, irmãos, ao aprofundamento e à tristeza e às prisões não é aquilo que está fora, é aquilo que está dentro de nós. E muitas vezes as pessoas olhavam os poços pelo que via por fora, mas Jesus estava enxergando as dores que existiam dentro. De ser desprezado pela família, de não conseguir trabalhar, de não conseguir produzir uma série de coisas. E Jesus sempre dizia: os teus pecados estão perdoados, porque Jesus estava perdoando o que estava dentro da pessoa para depois curar o que era físico. E terceiro, Jesus dizia: agora